Eram umas 3 horas da tarde de uma sexta-feira, de um dia bem frio, assim. Eu estava no microscópio olhando algumas interações e eu vi um facho de luz. E eu ouvi uma voz, uma frase que me disse: "Eu não te quero aqui, eu te quero com o meu povo". De quem era a voz? Eu acredito que seja do Espírito Santo. Graduado em Filosofia e Nutrição, Psicopedagogia, Neurociência, Nutrição Clínica e Fitoterapia. Doutorado em Naturopatia com ênfase em fitoterapia. Errei alguma coisa? O lixo alimentar é aquilo que estraga a humanidade. Estamos num abismo, a humanidade, nesse momento? Existe uma forma de você testar isso. Quer entrar no jogo? O que é que você diz para quem está tomando Monjaro e Ozempic? Camomila. Cicatrizante, bom para pele, bom para o cabelo, bom para o intestino. Chá de hibisco. Antioxidante, memória, concentração. Chá de urtiga raiz. Protege de câncer de mama, protege de câncer de próstata. Chá de melissa. Trata a ansiedade, ajuda a gente a ter um pouco mais de foco, mais de atenção. É excelente para o sono, bom para a pele. Quando você vai colocar um propósito para você fazer alguma coisa, você, na prática, está se tornando um escravo daquele propósito. E o que é que está te movendo hoje? A vida, a própria existência, o próprio momento que eu estou vivendo agora faz a minha vida ter sentido. Meu convidado saiu de casa aos 12 anos para estudar num seminário pensando em ser padre, flertou com a batina, mas não deu casamento. Ele se formou em filosofia, é neurocientista, mas o assunto preferido dele é uma ciência que tem a bonita qualidade de acreditar que o nosso corpo é um templo e que nele podemos operar, claro que sim, milagres. E o que é mais instigante é que esses milagres realmente acontecem e com a ajuda de plantas, coisa que o meu convidado começou a descobrir ainda menino com sua avó curandeira no interior de Santa Catarina. Dr. Júlio Luckmann, pode entrar. Você está vindo ou está indo para algum lugar? Estou vindo, chegando agora. Sempre palestrando? Sempre. Hoje um pouco menos, porque as redes sociais consomem bastante do tempo, a empresa também. Então eu tenho diminuído bastante e concentrado naquilo que rende mais em vários sentidos, né? Render mais é alcançar mais gente? Alcançar mais gente. E você faz muita palestra? Faço. Hoje menos um pouco do que eu já fiz um dia. Eu já vivi um tempo em que eu vivia 15 dias do mês da minha vida viajando, né? Às vezes fazia 2, 3 cidades no mesmo dia. Qual é o teu objetivo com tudo que você tem feito? Então, o financeiro a gente sabe que para todo mundo é importante, claro. Sim. Mas no sentido de alcançar mais e mais pessoas. Isso, para responder essa tua pergunta, eu preciso te contar uma parte da minha vida, posso? A gente vai contar bastante, eu queria ouvir bastante, vamos. Posso já? Claro. Então, eu saí do interior de Santa Catarina, ouvi você falando a introdução ali, fui estudar em algumas cidades e acabei caindo aqui numa cidade grande, vim para São Paulo, depois voltei para Curitiba, e nesse momento a minha trajetória pessoal e profissional, ela mirava numa coisa, filosofia, que era onde eu era bom naquilo. Foi o começo. Foi o começo. Sempre amei, sempre fui extremamente apaixonado e eu estava mirando nisso. E aconteceram alguns fatos nesse meio tempo em que eu estava tentando decidir o que eu queria da minha vida, porque quando comecei a filosofia, logo eu fui para o exército, aí fui militar, depois voltei a terminar a filosofia, enfim. E aconteceu um evento que foi a perda do meu dedo. O que houve? Um acidente em casa, a minha família é uma família de marceneiros, e eu perdi o meu dedo no dia 23 de dezembro de 2007, então faz um pouco de tempo. E esse foi um período em que eu me desestruturei bastante, física, mental, emocional e espiritualmente. Perdi a estribeira por um monte de coisas. E ali eu engordei, perdi cabelo, o resto do cabelo que sobrou ficou branco, eu entrei em um processo de depressão. E eu, naquela época, eu comecei a estudar várias coisas dentro da universidade, onde eu já era professor, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, onde eu leciono até hoje. E eu comecei a ir para áreas que não eram as minhas áreas de conforto. Eu tenho uma lista aqui, deixa eu ler. Por favor. Graduado em Filosofia e Nutrição, você fez pós-graduação em Psicopedagogia, Isso. Neurociência, Nutrição Clínica e Fitoterapia. Tem mestrado em Cognição e Emoção, doutorado em Naturopatia com ênfase em Fitoterapia. Errei alguma coisa?
Ainda tem mais 3 pós que não estão aí. É que às vezes o currículo ele vai variando muito porque a gente vai atualizando muita coisa, né? Mas tudo isso aqui são pós-graduações? Esses são os títulos registrados que eu tenho. Mas eu fiz boa parte das disciplinas de medicina, psicologia eu fiz quase todas, fisioterapia eu fiz algumas, na época eu fiz algumas de nutrição. Então eu fui cambiando, fui passando por todos esses cursos com um intuito bem simples, me entender. É um homem de muitas ciências. Gosto E elas muito. se conversam? Você consegue juntar a filosofia com a fitoterapia, com o que mais? Tem neurociência, psicopedagogia, você junta essas ciências? Sim. A PUC, inclusive, tem um curso de pós-graduação, que é o maior curso hoje de pós-graduação, um dos maiores do Brasil, com maior quantidade de alunos, que é neurociência, mindfulness e psicologia, juntando as áreas, né, fazendo conversar as áreas de filosofia com as áreas de neurociência, com a ciência tradicional, com aquilo que nós chamamos de ciência moderna. Então, e eu sou o tutor de 2 das disciplinas, né, que fazem exatamente esses contrapontos. Tudo isso por causa do dedo? Então, aí é que vem as grandes revelações da nossa vida, né? Porque você mira numa coisa, você fala, eu quero ir para lá, e Deus fala, não, eu não quero que você vá para lá. Eu quero que você vá um pouquinho para cá. E aí vem o ponto-chave onde eu quero chegar, que é o ponto culminante da minha fala, que é assim. Eu estava dentro de um laboratório, estudando a interação de 2 neurotransmissores, o GABA e a acetilcolina, na formação de redes neurais. Era uma sexta-feira de tarde. Você sabe que a gente não entendeu nada, né? Assim, nós temos as redes... GABA e acetilcolina. São 2 neurotransmissores. Colina, para mim, é o sinônimo de montanha. Isso, tipo isso. E esses 2 neurotransmissores ajudam a gente a formar as redes neurais. São eles que fazem os neurônios conversarem, efetivamente. E nesse dia, eram umas 3 horas da tarde de uma sexta-feira, de um dia bem frio, assim. Eu estava no microscópio olhando algumas interações e eu vi um facho de luz. Eu não tinha nem rede social, não tinha nada, nem Instagram, nem Facebook, absolutamente nada. Típico e tradicional pesquisador de universidade. Conheço um monte de gente que é fabuloso, que é fantástico e não tem nem Facebook. Tipo, a vida do cara é aquilo ali. Esse era você? Esse era eu. E eu tive um insight, um flash de luz muito forte. Você realmente viu uma luz? Vi de me cegar, assim, de ficar... Era uma luz real ou espiritual? Hoje em dia eu já não sei dizer para você, porque naquele momento me pareceu muito real. Meu psiquiatra fala que foi visão da minha cabeça. Eu vou terminar a história para você entender. Quando eu vi esse facho de luz, eu desliguei o meu microscópio, sexta-feira à tarde, fui andar na universidade, uma universidade muito bonita, voltei, sentei-me de novo, liguei o microscópio, segunda vez aconteceu de novo, eu pedi para o técnico do laboratório trocar as lâmpadas, porque às vezes acontece de você ter um mau contato, e eu vi por uma terceira vez. Aí eu falei, não, alguma coisa está muito errada. Ou com ele ou comigo. A luz vinha de onde? De dentro do microscópio. Não era para ter luz ali? Não, de volta não. O microscópio ele projeta luz, mas ele condensa de uma forma que não faz mal para as vistas. Não tinha um espelho, nada refletindo? Absolutamente nada. E eu ouvi, por este ouvido, uma voz, uma frase que me disse, eu não te quero aqui, eu te quero com o meu povo. Eu fechei as minhas coisas, anotei o número do meu microscópio, porque ele pertencia à universidade, e fui para casa. Foi nesse dia que eu abri meu canal do YouTube. Porque o que me veio à mente naquele momento? O que significaria para mim não estar dentro de um laboratório e estar com o povo? Significa conseguir traduzir aquilo que eu fazia no laboratório de forma muito técnica, de uma forma que a minha mãe, que a minha avó, que a minha tia, que qualquer pessoa entendesse. De quem era a voz? Eu acredito que seja do Espírito Santo. A minha compreensão, inclusive eu fui fazer terapia depois, fui para psiquiatria depois, para poder entender o que tinha acontecido comigo. No meu entender, naquele momento foi a voz do Espírito Santo. No seu estudo de neurociência não apareceu nada que pudesse dizer, bom, isso era dentro da minha cabeça? Esquizofrenia, talvez. O meu psiquiatra levantou essa possibilidade, mas não há nada que explique, não há fisiológica e neurologicamente nada que explicasse isso. Talvez um cansaço extremo, que a gente tem alguns flashes, a gente tem alguns apagões, né? As pessoas que passam pelo burnout hoje, por exemplo, passam por situações assim. Mas aí vem a interpretação, aquela coisa do coração, né? Eu quero crer que aquele momento, e assim eu creio, foi um momento de reintegração espiritual ao mundo que hoje eu participo.
E é curioso que você estava estudando justamente neurotransmissores. Sim. Algo que acontecia dentro da sua mente. Sim. Mas não foi. Acredito que não. Fisicamente não há nada que explique isso, né? E qual é a conexão disso com a perda do dedo? Então, foi nesse momento que eu comecei a mudar a trajetória da minha vida. Porque eu entendi que tudo que me aconteceu e que me levou até aquele momento, inclusive a perda do dedo, foi para que eu entendesse que naquele momento eu deveria mudar a minha trajetória. E eu mudei. Tanto que até hoje eu falo, e eu sempre trago isso nas minhas palestras, que no momento em que você encontrar aquilo que te faz sentido e você disser o teu sim, não volte atrás, nem para pegar impulso. E foi o que aconteceu comigo. Nós estamos falando aqui de coisas muito profundas, muito Sim. importantes, que tocam todo mundo. Mas a sua história, aquela que nos fez estar aqui hoje, começou com uma piada. Foi. Qual era a piada? Quando eu comecei nessa vida da palestra, eu passei bastante tempo fazendo palestras gratuitas em vários lugares. E eu testei muita coisa. Eu testei stand-up, eu testei contar... Não, peraí. Você fazia stand-up comedy? Fazia. Mas foi numa dessas brincadeiras, fazendo a palestra se tornar um pouco mais interessante, divertida, ter aquela quebra de estado, né? A pessoa está lá focada. Foi numa palestra sobre neurociência e aprendizagem, que eu contei uma piada, essa piada foi pro TikTok e ela disparou e dali para frente nunca mais eu voltei. É muito grande a piada? Você lembra dela? Não, é bem pequena e ela é bem interessante. Reza a lenda que um cara estava com um balde embaixo do braço, legal encenar. Eu queria pedir para você fazer encenando do seu jeito, né? Pode. Cadê o balde? Tem um balde aí, tem que arrumar um balde? Ó, imagina que eu estou com um balde aqui embaixo do braço e esse sujeito está andando lá pela sua chácara, pelo seu sítio, e ele escuta uma algazarra muito grande próximo às laranjas de onde ele foi com o balde colher. E quando ele chega lá, ele vê algumas meninas tomando banho no açude dele, no rio dele, nuas, todas nuas. E ele com o balde embaixo do braço. É importante você não esquecer do balde embaixo do braço. E as meninas se deram conta de que ele estava vendo e elas disseram: a gente não vai sair aqui da água. Você não vai ter o prazer de ver a gente sem roupa. Ele falou: mas eu não vim aqui para ver vocês. Eu vim aqui para tratar o meu jacaré. Tem menina que está correndo até hoje. Eu vi uma passando agora aqui na frente. O que tudo isso que a gente está falando aqui, se é que tem a ver com a teoria dos humores? Quando Hipócrates, envolvido com esse contexto da filosofia, ele quer dar nome aos bois, ele vai caminhar por alguns desses conceitos que, claro, imagine você colocar as pessoas dentro de 4 grandes humores, hoje seria absolutamente impossível. Um DISC da vida, né, que é um teste psicológico que a gente faz, tem, sei lá, 200 fatores. Né? Mas foi o que ele fez naquele momento. Era super interessante, né? Eu listei aqui para trazer para nossa conversa: sangue, fleuma, bile amarela e bile escura. Isso. Os 4 humores que a gente vai falar, eles vão ser chamados, dentro desse contexto das bilis, né? O colérico, que é o indivíduo que tem força, potência, que é aquela pessoa explosiva, e ele é representado pelo fogo. E a representação do fogo, ela é muito interessante, porque o fogo transforma, o fogo é o único dos elementos que não é nem físico nem imaterial, ele está no meio termo dos dois. Ele é o único que causa transformação nos outros, então ele aquece a água, ele seca a terra, ele põe o vento em circulação. E a pessoa que tem essa característica, esse temperamento, né? Pense que a palavra temperamento vem de tempero. Então é o sal que eu coloco ali, né? Então você vai ter esse cara com essa característica, mas ele é também desorganizado, ele é bagunçado, o olhar dele é um olhar mais amplo, não é um olhar focado numa coisa só. Isso tem a ver com o sangue que eu falei aqui? Não, esse é um outro temperamento. Então, a gente vai construindo aqui dentro desse contexto aqui, o que a gente vai chamar de sanguíneo. Imagina que você está aqui, expansivo, você tem um olhar mais amplo, mais holístico, você vai ter no seu contrário ao absoluto o que a gente vai chamar de sanguíneo. O temperamento sanguíneo é mais quieto, mais calado, mais observador, mais organizado, mais focado, mais ele, mais as coisas dele, mais a casa dele, né? Aí você vai ter... Então, você imagina que você tem a pessoa que é o colérico, aqui você tem o sanguíneo. O fleumático, ele tem uma característica, imagine 4 pontos, né? Os pontos de cima são os 2 que são mais expansivos, os de baixo são mais introjetivos. Logo abaixo aqui,
você vai ter o fleumático, que é representado exatamente pela água. E o fleumático, ele tem uma característica de ser mais quieto, mais calado, mais objetivo, como o sanguíneo também é, só que ele tem um veio de pegada, de comando, de mandar, de liderar, de tomar a frente. E ele tem uma característica muito interessante, que é o que mais sintetiza quem ele é. Que a pessoa que está dentro desse temperamento, né? Que aí a gente vai pegar a base do que foi trabalhado por Hipócrates. Mas imagine que essa teoria é de 2.500 anos, né? Então ela veio correndo e a gente hoje trabalha com níveis, né? E ainda tem um outro temperamento que daí estaria dentro das bilis ali também, que é o melancólico. O melancólico, ele é tão expansivo quanto a pessoa que tem o colérico, né? Esse está na bile escura, o melancólico. Isso. E aí essa pessoa, ela tem uma característica muito interessante, que ela tem uma vascularização social muito grande. Sabe o cara que é amigo de todo mundo? Que sabe os podres de todo mundo, que entra em todos os caminhos, mas da mesma forma que ele tem esse tempero de conseguir conectar, de conseguir trazer as pessoas para o jogo, ele também tem uma dificuldade muito grande de tomar um rumo. Por exemplo, eu tive uma situação em que um gestor de empresa teve que mandar o seu irmão embora, que era funcionário da empresa. E ele era uma pessoa melancólica. E ele pediu a conta para não mandar o irmão embora. Então, são pessoas que têm um envolvimento... Ele se demitiu para não demitir? Quando a gente forçou, porque ele é o gestor da empresa. Você estava nessa empresa na época? Estava como consultor. Uhum. Quando a gente forçou ele a fazer a tomada de decisão, porque ele era o gestor, ninguém poderia fazer porque é a função dele. Só que era o irmão dele. E ele pediu a conta para não... Coisa de japonês. Então, mas aconteceu e foi exatamente esse tipo de temperamento mais melancólico, em que eu sou amigo de todo mundo, mas quando eu preciso tomar um lado, isso dói, isso pesa. O que isso traz como consequência negativa para a pessoa? Ela está sempre com o mundo carregando nas costas, assim. Sabe o Atlas? Uhum. Aquela imagem do Atlas carregando o mundo nas costas? É o típico melancólico. Ou o Sísifo, que tem que empurrar a pedra para o alto da montanha. Isso, ele mesmo. E essa frase, o que ela te diz? Que teu alimento seja teu remédio e que teu remédio seja teu alimento. Faz sentido para você? Faz. A primeira parte da frase é atribuída a Hipócrates. A segunda parte, ela é já uma criação mais tardia, né? Peraí, que teu alimento seja seu medicamento. Essa é a frase de Hipócrates. Vamos entender as duas partes, então? Que teu remédio... Que teu alimento seja teu medicamento. Que teu alimento seja teu remédio. Isso. Porque ele entendia, e ele como um grande observador da natureza, ele entendia que as pessoas que comiam bem, que tinham boa alimentação, que tinham variabilidade no seu cardápio, estatisticamente na época dele eram pessoas que morriam menos. O primeiro suplemento alimentar que nós conhecemos se chamava sopão grego. Já ouviu falar, não? Como é que é o sopão grego? Eles pegavam tudo, absolutamente tudo que era comestível, e colocavam dentro de um tacho e cozinhavam isso até que aquilo ficasse reduzido a uma pequena sopa que eles davam às pessoas doentes, que eles davam aos soldados feridos. Super concentrado. Que basicamente era isso. Era um suplemento alimentar da época dos gregos. Que maravilhoso, né? Isso. Sim. E a partir dessa noção, e também levando em consideração outros elementos, é que ele vai dizer que o teu alimento seja o teu medicamento. Coma tão bem que você não vai adoecer. A gente ficou burro, é isso? Porque a gente já sabia disso há 3, 4 mil anos atrás e esqueceu de fazer o sopão grego? Eu acho que nós fomos caminhando para esse buraco negro sem fim e entregando no altar ali da doença, da desgraça, a nossa sanidade, a nossa saúde, a nossa capacidade lógica, a nossa capacidade de entendimento. Porque hoje nós, tecnicamente, somos muito mais inteligentes do que jamais fomos. Tecnicamente, né? Tecnicamente. Em termos, veja que inteligência, dentro do conceito filosófico, é extensão, né? O inteligente é uma pessoa que tem extensão. O sábio tem profundidade. Então, o que eu vou fazer com tudo isso que eu sei? O meu filho... O nome, desculpa. Gabriel. O Gabriel, nessa idade, ele já estava lá com seus 96, 98 quilos, mesmo... Que idade era? O Gabriel, ele estava com 14 anos. 14 anos, 96 quilos. E o Gabriel chegou na meu consultório um dia e falou: pai, posso te fazer uma pergunta? Pode. Essas paradinhas que você fala aí, isso aí funciona mesmo, cara? Ou você fala isso aí só para ganhar clique? Eu falei: não, funciona.
Existe uma forma de você testar isso. Quer entrar no jogo? Aí foi o dia que ele começou a ir para academia. Eu tenho certeza que já te disseram. Mas o Gabriel deve ter tomado muita bomba. Sim. Se encheu de o quê? Qual aminoácido? Nada. 100% natural. Só alimentação e mais absolutamente nada. O que é que ele estava comendo? Comida normal. A gente hoje erra muito na nutrição em coisas básicas, muito simples. Você passa 12 horas sem comer durante a noite, o teu sistema está cheio de radical livre, você está precisando de proteína, e você levanta de manhã cedo, faz um copo de achocolatado com açúcar e come pão com doce. O que a gente passou a fazer na alimentação? Proteína. Proteína, comida de verdade. Então, a dieta da proteína. Dieta da proteína, aquela comida que a gente chama de comida limpa, que é você colocar o brócolis, você colocar cenoura, você colocar abobrinha, você colocar feijão. É você completar, é fazer aquilo que há 60 anos de nutrição a gente já sabe que é para fazer. Zero Comer. Carboidrato. Não, o carboidrato tem um papel importante. A proteína mais atividade física faz a gente formar a fibra muscular. Uhum. Mas quem enche a fibra é o carboidrato. Então o carboidrato tem um papel importante. Mas você tem que consumir menos carboidrato. Menos. Muito a regra menos. é mais proteína, gordura e aí carboidrato. Tem um percentual adequado ou desejável? Depende do que você está fazendo em termos de atividade física, da tua necessidade. Mas basicamente, se eu fosse observar e falar um padrão mais ou menos geral, eu colocaria assim, dividindo o meu prato em 3, né? A maior parte proteína, uma boa parte dessa proteína, um pouco de gordura, gorduras naturais, e aí um pouco de carboidrato. Tá, você disse o que comer e o que não comer. O que eles pararam de comer nesse período e de ingerir? Bebida alcoólica? Lixo, tudo que é lixo nutricional. Então, tudo aquilo que tem muito corante, muito conservante, tudo que é muito processado, ultraprocessado, comidas que são... Tudo aquilo que a gente tem na prateleira de um supermercado que dura mais tempo, está tirando a tua vida para poder estar lá. Então, esse é o tipo de coisa que a gente foi tirando do jogo. O que é a nossa alimentação hoje? Aquilo que a gente mesmo pode fazer em casa e que a gente vai consumir até o final do dia. Ponto. O máximo que acontece é a gente produzir um pouco mais para fazer uma marmita para a semana. Mas nada com corante, nada com conservante. O lixo alimentar é aquilo que estraga a humanidade. Produto processado. Quase tudo que é processado vai ter corante, conservante, alguma estratégia utilizada ali para manutenção daquele alimento que vai impactar na tua saúde. Você compra um macarrão numa caixa? A gente procura fazer. Às vezes a gente compra, tá? Esse não é tão grave. Depende de como você faz. O macarrão feito só de farinha é um problema. O macarrão que você acrescenta um ovo, que você acrescenta um leite, uma gordura animal, ele passa a ter uma característica diferente. Melhor. Muito mais rico. Só a farinha é um perigo. Sim, a farinha branca, ela tem uma série de problemas. Eu não sou contra a farinha branca, eu não sou contra pão, eu não sou contra macarrão, absolutamente. O que eu sou contra? A gente comer isso de estômago vazio, comer todo dia e comer várias vezes por dia. Isso é problemático. Porque aí você começa a entrar num jogo que o dia que você pegar o teu corpo desestruturado por qualquer coisa, até uma caganeira, uma diarreia que te dê, que altere o teu sistema imune, o sistema imune vai caçar alguém para botar a culpa. Você vai ficar doente. Aí você pode pegar a gliadina do trigo, por exemplo, e falar, deve ser ela. E a partir daquele dia, você se torna intolerante ao uso do trigo ou do ovo. E ou realmente do se torna. Se torna. Se for apenas uma intolerância alimentar, a gente consegue reverter. Na grande maioria das vezes, com uma restrição alimentar e um ajuste nutricional, a pessoa volta a consumir aquele produto depois de 6, 9 meses. Isso não é ser celíaco, né? Isso é outra coisa. Aí a gente já está na dimensão do alérgico A. Tá, o alérgico não é disso que a A gente tá falando. é registro no sistema imune. Aí a parada é outra. Mas quem adquiriu essa intolerância pode voltar e reverter o problema. Pode. Na sua grande maioria, eu tive intolerância ao leite, por exemplo, e eu fiz 1 ano e 2 meses de restrição total e absoluta, e hoje, antes de vir para cá, eu sentei na mesa e tomei café com leite. Não há absolutamente problema nenhum nisso. Você acompanha sua mulher e seus filhos não no fisiculturismo, ou também? Não, eu faço atividade física com um objetivo diferente. Meu objetivo é atingir o máximo de saúde, mas não o máximo de musculatura. Porque daí o meu objetivo não é ganhar músculo, é ter saúde, ponto. Você acha correto também querer ganhar músculo? Tem algum problema para a saúde? Tudo aquilo que você coloca como prioridade, lembre sempre da ideia, né? A gente empresta aqui um conceito da física muito interessante, que é
tudo aquilo que você foca, para focar, você vai desfocar de outras coisas. Então, uma pessoa que entra num nível de desempenho desse aqui, do Gabriel e da Simone, automaticamente estará queimando algumas coisas. Queimando coisas como o quê, por exemplo? Para você ter um corpo desse daqui, o teu metabolismo, vai ter que aumentar o teu metabolismo. Para aumentar o teu metabolismo, é como se você estivesse colocando o reloginho da tua vida para rodar mais rápido. E aí não vai rolar um anabolizante? Em alguns casos, sim. A Simone é 100% natural. O Gabriel, ele chegou no limite físico dele para a categoria que ele está hoje competindo. Sem anabolizante não há como você estar lá. Então é necessário. O que as pessoas precisam entender em relação ao anabolizante é que todo mundo pensa que usar a bomba, usar o anabolizante é o que vai fazer construir a musculatura. E não é isso. O que nós temos, eu e você, que anaboliza o nosso corpo para crescimento muscular? Testosterona. Se eu tenho uma quebra de fibra ou uma inflamação muscular, dependendo do seu nível de testosterona, você vai fazer a recuperação celular acontecer mais rápido. Então, o que é o anabolizante nesse contexto? É uma recuperação mais rápida para que eu volte a fazer aquela carga num espaço de tempo menor do que eu e você faríamos sem o anabolizante. Então, o erro hoje está em usar sem prescrição, sem acompanhamento. Eu tenho vários atletas que eu acompanhei que a pessoa estava usando há 5 anos e nunca sequer consultou um médico, nunca sequer passou num cardiologista, nunca sequer passou num nefrologista para saber como é que estão os seus órgãos. Aí você começa a ver essa galera morrendo por causa de excesso, por causa de uso errado. Mas essa reposição ou esse uso a mais, com acompanhamento, ele tem sentido, ele tem lógica, ele tem um porquê. Tanto que a gente faz reposição de texto. Não tem problema, então, no caso do seu filho, ele usar anabolizante desde que seja bem feito, é isso? Sim, isso eu não abro mão. O Gabriel, o dia que ele falou assim, pai, a partir de agora, a minha categoria necessita de algo a mais, eu falei, eu concordo contigo, até porque o corpo é teu. No entanto, você vai fazer pela minha regra. E Qual é a regra? E a minha regra é acompanhamento absoluto, em tudo. Absolutamente tudo. A gente faz exame a cada 3 ou 4 meses, a gente faz acompanhamento nutricional com um nutricionista que não sou eu, nem é ninguém do meu entorno, que é para ele ter o olhar sobre o Gabriel e sobre a minha família, que não é o nosso olhar, porque o Gabriel está terminando nutrição, a Simone está terminando nutrição. Eles estão fazendo nutrição? Estão. E a Giovana está, nesse domingo agora, fazendo vestibular para medicina. Olha só, você formou a família inteira. Mas nunca forcei eles a absolutamente nada. Foi uma decisão pessoal, individual de cada um. Faz o que você quiser. Mas isso mostra que você gerou um ambiente interessante e agradável que eles quiseram seguir. Sim, verdade. Agora, você, depois de um tempo, ganhou muita popularidade. Sim. Ficou muito famoso nas redes sociais. Suas redes todas são bombadas. Sim. Com anabolizante? Sem anabolizante. Sem anabolizante. Até mais ou menos 4 milhões de seguidores foi raça pura, sem nada de investimento. Depois disso, eu descobri o investimento no sentido de conseguir chegar para mais pessoas. Ampliar o alcance, que era perfeitamente natural. Sim. E depois de tudo isso, você também começou a vender produtos. Sim. A sua credibilidade como alguém que dá conselhos fica em risco quando você vende aquilo que você prescreve? Depende. A criação da fitoessência, da empresa, ela veio por uma necessidade e não por uma vontade. Dentro da fitoterapia, para você poder prescrever uma planta medicinal para alguém, essa planta medicinal ela tem que ter sido acompanhada da hora que você planta, aonde você planta, como você cuida, como você processa e como você entrega. Todos os chás que você encontra em casa de produto natural ou em mercado não são medicinais. Todos? Todos. Eles estão dentro de uma categoria chamada chás alimentícios. Aquele chazinho inglês delicioso. E não tem nada de errado com isso, tá? Não fique chateado comigo, não fique bravo comigo. Não tem nada de errado com isso. Só que com a alegação medicinal, eu preciso que essa planta tenha passado por um processo em que, nesse processo, ela tenha desenvolvido metabólitos secundários, que são os elementos químicos que tornam aquela planta uma planta medicinal. O chá de hortelã que a Dona Maria planta em casa num vaso não é medicinal. A Dona Maria tá aí? A Dona Maria é um nome especial que eu dou para todas as mulheres e pessoas, enfim. Então, como eu tinha uma dificuldade muito grande no mercado de achar um ativo que eu pudesse prescrever para a pessoa e falar,
isso aqui é igual àquilo que eu disse para você fazer, Não tinha. não existia. Ou existia muito pouco, ou a gente tinha em lugares... tem no Rio Grande do Sul, mas não tem no Nordeste. Tem no Nordeste, mas não tem no Centro-Oeste. Eu criei a Fitoessência com o intuito de facilitar a minha vida. Aqui está aquilo que eu estou dizendo para você que é. Esse aqui eu posso garantir. Isso. Como e aí ela explodiu, né? Como é que são produzidos esses medicamentos? Os chás, eles não são medicamentos. Ele passa a ser medicamento quando a gente processa ele e extrai, por exemplo, um composto dele. Por exemplo, a gente tem lá a cúrcuma longa, que é o açafrão da terra, que, consumido in natura, ele é uma planta medicinal. Tecnicamente são infusões, certo? Depende. Chá é a planta chá, né? Depende. Algumas plantas a gente nem faz infusão. A cúrcuma, por exemplo, eu posso pôr ela dentro de uma cápsula e comer ela literalmente com farinha. Sim. Né? Então ela não passaria por uma infusão. É a planta. A planta, do jeito que ela está integral, que ela vem da natureza, ela é planta medicinal. A hora que eu extraio a curcumina da cúrcuma e concentro numa cápsula, ela passou a ser um medicamento. Daí aqui eu tenho um medicamento. Aí a gente entra numa outra história da minha vida que é bastante interessante também. A legislação brasileira, se você for estudar a legislação brasileira, você vai ficar indignado por um lado, mas vai entender muita coisa por outro. Por exemplo, você tem lá os mínimos e máximos de tudo que você pode fazer em termos de prescrição. Então, eu posso dar um magnésio para uma pessoa de 50 miligramas até 1.000 miligramas. Dentro desse espaço aqui, tudo que eu colocar aqui dentro está dentro da lei. Não está errado. O que a gente vê acontecendo no mercado hoje? Alguém pega 3 ou 4 compostos, coloca dentro de uma cápsula, está dentro da lei, não está errado, só que está muito longe de ser ideal. Muito longe. Se pegar uma vitamina D hoje, de uma pessoa que está com 20 nanogramas por mililitro, ela está dentro do padrão. Mas ela está muito longe do ideal. O ideal é de 40 a 60. Então, quando eu fui para essa linha, foi para oferecer para as pessoas o melhor que eu posso, dentro daquilo que a ciência me permite, que funcione e que tenha um preço justo. Porque eu posso construir um negócio gigante para você que vai te custar 10 mil reais por mês. É justo com a história que eu tenho? É justo com a pobreza de onde eu vim? Não faz sentido. Você veio da pobreza? Sim, a minha família sempre foi bastante limitada em recursos financeiros. A gente tinha uma TV em casa, era preto e branco. Nós tivemos tempo da nossa vida que a gente não tinha nem carro, a gente passava... Nunca passei necessidade. Meu pai e minha mãe sempre se desdobraram em 10 e ofereceram pra gente o seu melhor. Mas o nosso limite era aquele limite do fio da navalha, assim, sempre, né? Sempre na falta, sempre contando as moedas, enfim. E eu sou muito grato por isso, sou muito feliz por isso, porque eu sou quem sou, porque passei por tudo isso. Mas a gente sempre esteve ali no fio da navalha. E eu hoje, como profissional, me comparando com outros profissionais que atuam numa linha parecida com a minha, que cobram consultas de 2.000, 3.000 reais, eu jamais conseguiria chegar a esse valor, mesmo podendo. Porque eu não tem nada de errado com o que eles estão fazendo. Para eles está certo, está tudo bem isso. Mas eu, quando penso que a minha mãe procuraria um profissional para ajudar ela jamais iria num profissional assim. Então eu, Júlio César, não consigo fazer. Então eu faço um trabalho hoje, que é um trabalho, e foi na Fitoessência até um certo tempo, mais voluntário do que qualquer outra coisa. E a minha esposa, de novo, né, é o meu norte, é aquela que me direciona. Um dia ela me pôs sentado na mesa como eu estou aqui com você, ela falou, olha, seu trabalho é lindo, o que você faz é lindo, só que tem conta para pagar, filho. Você tem que botar coisa na mesa. E aí a Fitoessência veio como um suporte que me deu liberdade temporal, geográfica, financeira, para fazer o que eu realmente sou bom, que é aquilo que eu gosto demais, que é entregar conhecimento para as pessoas. E você tem todos os tipos de produto que você recomenda estão na sua empresa, você produz? Sim. Onde que eles são produzidos? De que maneira? Depende. Os chás, a gente tem eles muito variados, porque... Tem produtores brasileiros que te entregam os produtos para você processar dessa maneira? Não só brasileiros. Eu trago chá da Bélgica, da França, da China, do Egito, do Irã, de vários lugares. Por que trazer de vários lugares? Porque a planta plantada, a melaleuca plantada na Austrália, ela tem condições geográficas do nascimento até a sua poda que eu não tenho como reproduzir no Brasil. Portanto, ela não é medicinal. E a gente vai
E aí eu tenho vários parceiros, a gente tem também uma parte da produção nossa interna, enfim, né? O que é que você diz para quem está tomando Mounjaro e Ozempic? Sejam muito felizes. Mas Sejam não muito tomem? felizes. Mas se você quiser, eu tenho uma segunda opinião para você. O que acontece nesses casos? Entre uma canetinha mágica feita de semaglutida, liraglutida e outras, e uma cirurgia bariátrica, eu ainda sou favorável à canetinha mágica. Porque a bariátrica, na grande maioria dos casos, não tem só o problema da gordura, da obesidade. São questões psicológicas por trás. Uhum. Porque a pessoa, ela deixa de comer coisas sólidas porque o seu estômago ficou menor, mas ela continua tomando Coca-Cola, refrigerante, se entupindo de açúcar. Então, não importa o tamanho do estômago. Isso vai passar direto para o intestino e vai causar caos do mesmo jeito. Emagrece com porcaria. Mas volta a engordar, né? Hoje, a estimativa que a gente tem de cirurgias bariátricas com reganho de peso em 5 anos é de mais de 70%. Então, nesses casos, comparado a esses casos, a canetinha mágica ainda é mais interessante, porque ela vai te forçar fisicamente a fazer uma coisa que tu não quer. Que quando você vai usar ela, ela vai te impedir de comer, ela não vai te deixar comer, tu vai ficar enjoado, vai te dar vontade de vomitar. Mas, entre isso e a fitoterapia, com um trabalho sistêmico, integrado, profundo, existe uma diferença muito grande, porque a gente consegue efeitos muito similares ao que você consegue com a canetinha mágica usando só suplementos. Exemplo, se você colocar um psyllium com cromo, psyllium é uma fibra, cromo é um mineral que você encontra na natureza. Esses dois caras aqui fazem um resultado muito parecido com a canetinha mágica. Tiram a fome. Tiram a fome. O cromo faz regulação do sistema de glicose, que é a variação da glicose que causa fome nas pessoas, chamada hipoglicemia reativa. O cromo regula isso. E o psyllium, ele vai te trazer uma satisfação para que você não tenha aquela vontade louca de comer o mundo ao reboco da parede. Mas qual que é o problema disso? Para isso aqui funcionar, precisa de disciplina. Precisa que você faça isso no café da manhã, no almoço e na janta. A fitoterapia não é mágica. Não, absolutamente. Agora, a canetinha mágica você vai aplicar uma vez por semana. E vai esquecer. E aí é que entra o problema, porque você entrega, de novo, né? Aquilo que eu falei antes. Você entrega no altar da desgraça, ali na bariátrica, você está falando. Da desgraça total da saúde, da doença. Você entrega a sua racionalidade, você entrega os seus prazeres, você entrega a sua humanidade em troca de uma coisa que aquilo vai fazer por mim. O que a gente tem visto hoje nesse contexto do uso da canetinha mágica? Parou de usar reganho de peso. Então não é que não vá usar. Existe uma lógica, existe um perfil de pessoas que necessitam disso. Quem não tem disciplina, talvez seja bom tomar isso mesmo. Ozempic, Mounjaro e etc. E existem casos, sabe, Rodrigo, que faz mais sentido você usar ela. Pessoas com diabetes, por exemplo. Pessoas com diabetes totalmente desreguladas, que não conseguem ter disciplina, eu prefiro que eles vão para isto do que por uma cirurgia bariátrica, que é muito mais arriscada, e também não vou correr o risco de aplicar para ele uma solução linda que ele não vai usar. Que seria a fitoterapia. Sim. Mas no mundo ideal, com o paciente colaborando, a fitoterapia sempre é melhor do que o medicamento de farmácia. Na sua grande maioria. O que a gente precisa entender é que a fitoterapia ela é classificada hoje no Brasil como uma terapia integrativa. Ela não é alternativa, ela é integrativa. O nome integrativo tem um sentido de estar aqui. Ele integra o processo de transformação dessa pessoa. A gente sabe hoje, pelo viés da neurociência, que um hábito, para conseguir fazer o processo de mudança e consolidação do hábito, são de 6 a 9 meses. Neste processo, a saída na arrebentação das ondas do comportamento, que é onde você tende a voltar, a querer fazer de novo, a se arrepender, a canetinha mágica ela é interessante. Mas sozinha ela é um problema, porque daí quando você tira ela, volta tudo de novo. Então o que eu sugiro para as pessoas? Se houver a necessidade de,
use, mas já comece a fitoterapia junto. Então pode usar a caneta mágica para emagrecer junto com a fitoterapia. Pode. O que é que a fitoterapia complementa no caso de quem está usando essa caneta? Ela vai começar a colocar esse corpo num alinhamento do seu terreno biológico, no que a gente chama de modulação corporal, que em um determinado momento a medicação se torna desnecessária, que é o que acontece, por exemplo, com a psiquiatria. Não há problema nenhum em você usar um benzodiazepínico para dormir. Absolutamente. Entre você morrer de colapso nervoso e tomar um benzodiazepínico, 100% tomar o benzodiazepínico. O que eu sou contra? Fazer isso, só isso. Se você não trazer um psicólogo para o jogo para reorganizar a mente dessa pessoa, você não trazer um nutricionista para o jogo para reorganizar a dinâmica de vida dessa pessoa. Para quê? Para que quando o pico terapêutico dessa medicação for atingido, que é em torno de 4 a 6 meses, eu começar a fazer uma transição tirando a medicação e deixando o que é natural acontecendo. Se você tiver disciplina, logo, óbvio, vai direto para o natural. Mas quem não tem, constrói isso. Quem está nos assistindo pode te procurar para uma consulta? Hoje eu não consigo mais atender as pessoas porque a disciplina de vida está muito voltada para a formação de outras pessoas. Hoje eu estou naquele momento em que eu estou transbordando tudo que eu já recebi e eu estou finalizando o meu doutorado agora. Eu estou terminando de escrever 4 livros, terminando o doutorado, então eu não tenho tempo. Mas eu tenho uma equipe que consegue fazer. A galera que segue a mesma trajetória. Claro que cada um é cada um e cada um tem a sua linha. Mas todo mundo que entra para trabalhar comigo tem que ser fitoterapeuta, tem que ser integrativo, tem que ter esse olhar mais para o natural, enfim. Quem quiser seguir esse caminho, vai buscar lá no Google, vai buscar fitoterapeuta. Vai. E vai encontrar na sua cidade, provavelmente. Se não na cidade, a internet hoje conecta você ao mundo todo. Tenho uma consulta online funciona? Sim, claro. Porque o fitoterapeuta, ele não necessita de fazer exame físico, de toque. Uhum. Ele precisa entender o teu contexto, entender como você está. E geralmente a gente conecta com um profissional que já esteja atendendo a pessoa naquela cidade. Um médico, um nutricionista, um fisioterapeuta. Então é preciso, para esse processo todo que a gente viu, inclusive, que aconteceu na sua família, é preciso mais de um profissional. Ah, é, né? Um fitoterapeuta. Sozinho você não faz muita coisa, não. Nutricionista. Pelo menos. Mais? E um médico. Tem que ter um médico. Um clínico geral? Depende muito da situação aqui, né? Nesse caso do Gabriel e da Giovana, o nutricionista resolveu. Mas quando o Gabriel resolveu ir para o fisiculturismo, que ele precisou ir para outras coisas como o uso de testosterona e assim por diante, tem que ter um médico, não tem outro jeito. Que ele é o cara que prescreve. Mas com que especialidade? Tem que ser um endócrino. Geralmente quem faz isso é um endocrinologista. Enquanto está no emagrecimento, pode ser nutrição e fitoterapia? Pode. Essa é a combinação para começar? Pode. Se você for para um Mounjaro ou um Ozempic, quem vai ter que prescrever isso é o médico. Aí o médico entra no jogo de novo. Mas vamos supor que a gente não quer entrar na caneta mágica. Qual é o caminho? Fitoterapia e nutrição. A nutrição é a locomotiva do que a gente chama hoje de saúde integrativa, né? Sem a nutrição, o restante todo fica muito sem sentido. Eu, Júlio César, sou da área de nutrição, eu não tenho problema nenhum em falar isso que eu vou falar para você agora. O nutricionista deveria ser desnecessário. O nutricionista não deveria existir. Por quê? Porque saber nesse sentido de alimentação. Porque o nutricionista tem mais de 30 especialidades e é óbvio que para um esportista, para o próprio emagrecimento, ele tem a especialidade dele. Mas em relação à orientação básica da alimentação, cara, a gente tinha que saber isso na escola, velho. Como que a gente estuda numa escola que hoje não ensina você nada sobre saúde? Você não tem aula de saúde, você teve aula de medicina, aula de nutrição, aula de compreensão anatômica. Eu tive aula de educação moral e cívica na época da ditadura militar, que não me serviu para nada. Mas eu não tive aula de medicina. Para a gente concluir a questão das dietas, a gente falou, dieta da proteína é algo recomendável. Sim. Tudo com acompanhamento. Claro. Né? Dieta de baixo carboidrato complementa a da proteína. Sim, low carb. Jejum intermitente. Maravilhoso. Ah, é? Sensacional. Como é que se faz isso? Eu adoro o jejum. O nosso corpo deveria passar todos os dias por um período mínimo de jejum de 12 horas, que é o que a gente chama de jejum fisiológico. Tudo, absolutamente tudo no seu corpo tem tempo para acontecer. Se você coloca o seu carro novo junto com outro carro novo que o seu vizinho comprou e você anda
sei lá, 100 quilômetros por dia e ele anda 1.000 quilômetros por dia, eles são do mesmo ano. Mas você há de convir comigo que esse aqui vai pifar primeiro. O nosso corpo é a mesma coisa. Se eu coloco um fígado que deveria estar descansando entre 3 da tarde e 3 horas da manhã para processar um fast food às 10 horas da noite, esse fígado que também é responsável por detoxificar o seu corpo, que também é responsável por produzir colesterol, pegar colesterol reverso, limpar você, ele não vai fazer o que ele tem que fazer. Se nessa refeição do fast food que você fez à noite, você colocou um copo de cerveja, matou. O álcool é uma coisa extremamente tóxica para o organismo, que no fígado, para poder ser eliminado lá pelo rim, ele vai virar acetaldeído, que é 20 vezes mais tóxico, e o seu fígado precisa parar tudo o que ele está fazendo só para processar esse infeliz desse álcool naquele momento. Cara, uma vez por mês, uma vez por semana vai matar? Não, cara, seja feliz, vai lá e toma tua cerveja, toma teu vinho. Agora, você imagina isso todo dia? Então, o fígado não aguenta, né? Não só o fígado. Tudo entra em colapso. O seu intestino, por exemplo, se a gente abrir a pele humana e estender ela aqui no chão, ela vai formar 4 metros quadrados. Se você abrir o teu intestino nas suas microvilosidades e estender, são 160 metros quadrados. Esse cara determina tudo na tua vida. Ele vai determinar como é que o teu cérebro funciona, ele vai determinar como é que o teu coração funciona. O intestino tem até memória. Sim, tem 100 milhões de neurônios ali, né? Aliás, eu não posso contar a piada. Pode, ué. Existe uma piada que diz assim, que o corpo estava tentando descobrir quem que era que deveria mandar, quem deveria ser o chefe. Conhece essa, não? Não. E aí o cérebro falou, sou eu, porque sou eu que comando a coisa toda. O coração diz, não, sou eu, porque sou eu que bombeio o sangue para todo mundo. O rim falou, não, sou eu, porque filtro tudo. E nessa o intestino simplesmente mandou fechar o ânus. Simplesmente mandou fechar. E ele ficou quieto, ele não falou nada. Em 3 dias o rim estava pifando, em 4 dias o coração já estava indo em colapso, em 5 dias o cérebro não conseguia mais funcionar. E eles decidiram, a partir de agora, o cu vai ser o chefe. Então, a partir desse dia, qualquer cuzão pode ser chefe. Olha, diante desse chamado, eu não tenho como não te convidar para a gente ir para o nosso segundo ato. Bora. Porque eu fiquei com fome. Bora. Vamos? Bora. Eu tô até com vergonha de fazer o que eu tinha planejado fazer. Mas eu vou fazer. Eu queria te oferecer pra gente tomar um vinho. Claro. Hoje é daqueles sempre dias que dá. Sexta-feira é o dia. Jamais se envergonhe de um bom vinho. Você, jamais. Como vindo do sul do Brasil, quer tomar um vinho do sul. Aliás, os dois são do sul do Brasil. Os dois são. Você quer escolher? Eu vou te mostrar. Jamais faria isso com o dono da casa. Não, mas eu quero que você escolha. Este. Pronto. Por que eu tô querendo que você escolha? Você é especialista em alimentação? Tem algum critério para escolher um vinho? Você gostar ou não. Claro que existem questões específicas que os enólogos diriam que combina mais com a carne, combina mais com o peixe, combina mais com o queijo, mas eu sou meio fora da curva para essas coisas, assim. Eu sou meio do contra. Então, é aquilo que eu gosto e que faz sentido. Eu ia perguntando também no sentido de se tem algum vinho que faz melhor para a saúde ou que faz menos mal, ou sendo álcool, todos eles carregam a mesma culpa? A ciência nunca conseguiu comprovar o benefício direto do uso do álcool para a saúde. Isso a gente não pode também desprezar que a alimentação tem um veio social, cultural, mais forte às vezes até do que o nutricional. Então, uma pessoa que está triste e que vai ter prejuízo com o uso do álcool, mas que se alegrou por usá-lo, terá mais benefícios do que malefícios. Então, é sempre um jogo ali no contexto que eu acho que faz sentido. O que talvez não faria sentido é o exagero, né? O exagero quando você bebe demais, você vai pagar a conta no final, não Isso tem é jeito, fato. né? Então, não tem assim, não tem nada, ou tem alguma coisa proibida quando a gente quer se alimentar bem? Ou só o excesso eu é acho que é proibido? Os excessos são sempre vistos de uma forma assim como algo ruim que a gente deveria, né? Até porque mesmo coisas muito ruins que no entanto estejam dosadas, saúde. Prost.
eu tenho tomado vinho brasileiro como uma escolha. São Sim. bons, ficaram bons, antigamente não dava. Ficaram bons. Ficaram Concordo. bons, então vamos tomar, né? Concordo. Dentro dessa linha de nutrição mais natural, a gente costuma sempre falar que tudo aquilo que está mais próximo de você também será melhor para a sua saúde. Porque o contexto de clima, a pressão, tudo que você tem naquele espaço exige um tipo de nutriente muito específico. O frio exige a vitamina C, o final do ano o calor você precisa do resveratrol, que é um antioxidante. Então, quanto mais próximo você tiver daquilo que você está comendo, melhor. E o vinho brasileiro, óbvio, claro que a gente está numa plataforma continental, né? O país é enorme. Mas mesmo assim, eu prefiro tomar o nosso aqui, nesse sentido, do que de outros lugares. Isso vale para tudo, né? Vale para o mel também, né? Que tem o pólen local é melhor, né? Sempre. E o queijo Vale brasileiro? para água. Quanto mais longe você tomar a água que você está usando, pior para a tua saúde vai ser, ainda que seja uma água de excelente qualidade. Então é melhor tomar qualquer água brasileira do que uma Evian, uma Perrier? Claro, porque o nível, por exemplo, de pH que eles têm lá é ideal para o frio. A queima calórica que você tem no frio gera muito radical livre, portanto, uma água com pH mais elevado vai fazer total sentido. Então tá ótimo. Agora você resolveu o problema. 10 vezes a água da torneira Sério? do que uma Eu achei Perrier. que você fosse rejeitar. Absolutamente. Eu tô dando de brincadeira. Não. Prefiro a água Você da torneira toma do que essa uma água? Perrier, sim. Me explica, por favor. Quando a gente vai pegar o conceito de água no nosso país, ainda que esta água que chega na sua casa não seja uma Ferrari, ela está dentro de um padrão e de um nível de critério de cuidado que faz dela uma água potável. Por exemplo, Peraí, ela não é Ferrari, mas ela é ferrada. Ela toma ferro todo o caminho naqueles canos lá que ela vai passando, não? sim, o ideal é que você tivesse aqui um purificador Então, e a peraí partir que eu dele tenho. a gente pudesse tirar um pouco disso, mas o controle que você tem de uma água de torneira é infinitamente maior do que o que você tem numa água mineral, por Então exemplo. essa água daqui que a gente vai tomar purificada é muito boa pra gente. Sim, Melhor do que comprar uma água francesa Qualquer um. italiana. 100%. Que boa notícia. Isso é a melhor coisa que você pode fazer. Agora- 70% do seu corpo é água. A água carrega tudo, ela leva e traz tudo. Se ela não for de boa qualidade, você tá lascado. E água local é melhor do que água estrangeira. Sim. Isso não é uma questão política não, né? Não. O próprio transporte da água vai fazer com que ela perca, por exemplo, uma boa parcela de oxigênio diluído, que é um dos critérios para que a água seja considerada de qualidade. Eu, evidentemente, estou acima do peso. O que é que você me recomendaria fazer? A grande pergunta é, precisa mudar? Porque esse padrão que a gente tem hoje de magreza, de musculatura, nem sempre isso é a tradução do que a gente chamaria de saúde. Esses dias um colega, o Dr. Tiago Rocha, ele fez um podcast e ele disse, barriga trincada não é igual à saúde. E ele foi extremamente criticado por isso. Tá Só certo. que ele não está errado, porque ter uma musculatura aparente, você estar num peso legal e tal, claro que é legal, é muito bonito. Mas quando você diminui de 10% de gordura do seu corpo, você começa a impactar em vários sistemas. A gordura ela é importante para um monte de coisas. Abaixo de 10% já é um problema. Aí começam os problemas, né? Porque, por exemplo, dentro da sua linfa, do seu sistema linfático, que é o sistema que distribui todas as células do sistema imune, a linfa ela é composta por gordura, por células do sistema imune, o chamado conjunto de células brancas, e água. Quando o seu corpo está num processo de gasto energético intenso numa atividade física, ele vai pegar as fontes de energia que vêm também do sistema linfático. Então o nosso sistema imune cai muito. Uma pessoa que faz um uso muito intenso da atividade física, ele chega a ter uma quebra de quase 50% das células do sistema imune. Pra você ter uma ideia, pela última estimativa de uma universidade israelense, a gente tem 1,3 trilhão de células do sistema imune. Contando as 9, 10 células que a gente tem, tipos, né? Se você fizer uma atividade física muito intensa, muito acima da média, você chega a baixar isso pela metade. Se você tiver um vírus ali que está esperando, é essa hora que ele vai te bater. Uma bactéria, essa é a hora que ela vai desenvolver infecção. Agora, a atividade física regular já é outra história. Isso é sempre muito bom. Então, respondendo a tua pergunta, o que eu faria? Eu faria uma atividade física constante. Essa atividade física tem que exigir duas coisas. O cardiometabólico, uma atividade de caminhada, de corrida,
e a distensão e contração ativa de grandes músculos. Bom, você vai fazer grande músculo, já faz tudo, né? Uhum. Então uma academia, uma natação, um crossfit, a dança, alguma coisa nesse sentido. Por que isso? Porque no processo de emagrecimento, eu preciso de duas grandes questões. Diminuir radical livre, porque o processo de emagrecimento ele exige que você tenha diminuição de radical livre, e aumento de mitocôndrias. As mitocôndrias são as organelas que são as usinas de energia do nosso corpo. Uma célula muscular tem em torno de 200 mitocôndrias. Se você tem atividade física regular por 6 a 7 meses, você vai ter o dobro disso. Você vai ter 400. Então, são 400 boquinhas comendo a mais. O processo de emagrecimento ele vai te ajudar. Se você achar que fazer esteira 2 horas por dia vai te emagrecer, não vai. Não vai. Não é isso que vai fazer. Adequado é 40 minutos, 1 hora? Depende de pessoa para pessoa, depende da idade, mas entre isso, a gente costuma dizer sempre assim, para uma atividade anabólica, metabólica ter resultados, você teria que estar com o teu coração batendo em quase o dobro do que ele bate normalmente. Então a gente bate ali entre 70 e 80 batimentos, então lá para uns 140 batimentos por pelo menos 20 minutos para começar a fazer algum efeito. Então entre 20 e 40 minutos está excelente. Meia horinha de cardio 4 vezes por semana, filé. Então, tô resolvido? Sono também é super importante. Pois é. E aí? Quando a gente não tá dormindo bem, o que tá acontecendo? Quem não dorme não vive, né? Sono é sempre a contrapartida da vida para você poder viver bem. Pessoa que não dorme bem estará gastando moedas da sua vida para se manter naquela condição de um ser que não dorme direito. Porque o sono a gente nunca recupera. Não. O sono perdido. Nunca. Não há como correr atrás disso, não há como reverter isso. Eu estou envelhecendo se eu não estou dormindo? Mais rápido e não só envelhecendo. Porque o processo de envelhecimento ele é muito relativo, porque eu posso ter uma idade cronológica e biológica que varia bastante ao longo da vida, né? Porém, os riscos que você está correndo podem ser definitivos. Então, por exemplo, se você não tiver uma atividade física constante, um sono regulador que produza melatonina, o GABA, que são hormônios do sono, que são também antioxidantes, o teu colesterol oxida, forma uma placa de ateroma se solta, uma isquemia, morte. Ponto. A isquemia faz infarto no coração, faz AVC no cérebro, faz infarto interal, que é infarto do intestino, faz infarto peniano, que ninguém fala nada, né? Infarto peniano, me explica o que é isso, por favor. É a mesma coisa que acontece com o seu coração, só que é o seu pênis que vai pro saco. Ao invés do coração... O pênis vai pro saco? E não volta mais, né? E não volta mais. O infarto peniano, ele é bem grave. Mas não mata. Não mata, mas mata a vida sexual do cara, né? Eu queria que você me ensinasse a usar isso que você trouxe aqui, que eu tô achando que é minha salvação. Tem chá dos Pampas, chá savana, chá marroquino. E ali tem mais alguns. Tem aqui outro? são os blends. Então me mostra. Aqui nós temos o chá... Quer tirar aqui pra gente... Não, você vai comer mais ainda. Pode tirar, pode tirar. Vou deixar aqui, se você quiser Por comer, favor. a gente pega... Tira o seu gato, por favor. Vou deixar ali pra dar espaço pra você mostrar aí. Perfeito. Tá Aqui nós né? temos instrumentos bem interessantes no preparo do chá. E muita gente acha que é só preparar o chá de qualquer jeito e não é assim. Aqui dentro geralmente vem um infusorzinho. Será que ele esse veio junto? não tem, mas esse aqui tem. Ótimo. Vamos nesse? Pode ser nesse. Pode ser esse daqui também. Então, tá aqui pra você escolher o que você quiser usar. Aqui também tem um infusor bem legal. A gente Ó, já esse aqui é o esquentou infusor. esse daqui é. Vamos por partes Tem aqui. essa xícara que é dupla que eu gosto, que não esquenta a mão, ó. Sim, é maravilhosa. Vamos às técnicas aqui para a gente poder entender como é que se prepara um bom chá. Vamos. Tem muita gente que acha que é só tacar água quente no chá e não funciona assim. E se A tua tiver água fervendo demais também não é bom, é isso? depende do que você vai preparar. Vamos por partes. Vamos lá. Aqui você tem um tipo de chá. Se você me permite usar aqueles copinhos Tudo pequenos aqui tá à ali, você sua vai usar agora ou disposição. não? Não, tudo pra você usar. Põe aqui pra mim, por favor. Ó, isso daqui é urtiga raiz. Mas urtiga não dá coceira? Não, aquela urtiga aqui da coceira é uma urtiga rasteira. Essa daqui dá um pé grande. Lá na França eu vivia encostando, coçava. Essa é outra. Essa aqui é a urtiga dioica, o chamado também urtigão. Como a gente vai usar a raiz do urtigão, geralmente a gente faz ele num processo ou de decocção, que você cozinha, ou você deixa ele em infusão dentro de uma xícara por 10 minutos.
E agora vem... Tem cheiro de floresta. Né? Tem cheiro de floresta. E agora vem o pulo do gato. Você vai juntar eles? Não, posso prepará-los individualmente para você testar os sabores. Mas eu quero falar algumas coisas legais aqui sobre chás. Por exemplo, todas as flores, incluindo o hibisco. Todas as flores, quer dizer todas. Todas as flores, incluindo o hibisco, a gente passa com água a 96 graus de passagem única. Ou seja, eu vou colocar aqui dentro, eu quero que você teste o que eu tô te falando. Pegue água lá para mim, por favor. Será que é melhor ficar por aqui? Eu vou passar para ficar aqui perto para a gente vai provar. Deixa eu tirar isso daqui. A gente vai fazer os testes aqui, eu vou mostrar para você as diferenças. O hibisco é uma flor, a gente não faz pré-hidratação de chá de hibisco. O mexicano toma hibisco gelado, uma delícia. Eles chamam chá de Jamaica. Né? Mas ó, pequena quantidade de água. E deixa ele passar. E deixa ele passar de forma lenta. E imediatamente após você fazer a primeira passagem de água, você já deve consumir ele. Nossa, se eu vim pra cá. Sim. Por quê? O hibisco ele é como o chá verde e como o café. Então a gente tem que tomar Se você imediatamente. Fez ele, você tem que tomar. Você tem 2 minutos para tomar ele. E eu quero provar para você a diferença para que você possa dizer para o público se aquilo que eu estou falando faz sentido ou não. Ó, o chá de hibisco passou, ele está pronto, ele está vermelho, ele está maravilhoso. Eu vou fazer uma prova dele aqui para você testar. Você vai ver que ele não está forte. Ele tem o azedinho característico do hibisco, mas ele não amarra a boca. E ele é antioxidante, ele é cheiroso, ele é suave. Eu vou colocar aqui pra gente fazer as duas provas para as pessoas poderem ver. E a gente vai deixar ele aqui no cantinho. Deixa ele quietinho ali no cantinho dele. E nós vamos marcar aqui no nosso relógio. Eu posso tomar? Já tô tomando. Pode. A gente vai marcar 5 minutos. O hibisco não pode ficar em contato com a água. Se ele ficar em contato com a água por mais de 2 minutos, ele fica forte, azedo e ele oxida. E ao invés de ser um antioxidante potente para nossa vida, ele passa a ser um veneno. Exatamente como o café. Que mal que ele faz. Ele, ao invés de ele fazer o processo de antioxidante, ou seja, combater radicais livres, ele passa a gerar radicais livres. Espera aí, qual é o mal do café que eu não entendi? O café, ele tem o mesmo princípio do hibisco. Você trouxe café também? Não. Não. Tá. Mas o café, quando a gente passa ele, a cafeína que sai, a extração da cafeína, o café não pode ficar mais de 3 minutos em contato com a água. Então, você colocou a água lá no seu coador e demorou mais do que 3 minutos para passar, aquele café já não tá legal. Eu vai tá uso a forte. prensa francesa. Excelente. 2 minutinhos, tá lindo, tá maravilhoso. Eu uso um outro método que eu aprendi lá em Israel, quando eu morei lá, que é do deserto todo, do Oriente Médio, que é você coloca o pó na água, mistura, deixa 3 ou 4 minutos, tudo bem até aí? Deixa ele descer. Eu tampo ele, quando eu tampo ele desce mais rápido. Desce. E eu bebo. Pum. Perfeito. Desde que não passe de 3, 4 minutos, excelente. Problema no café. É o mesmo problema do hibisco, o mesmo problema do chá verde. Se você colocar ele numa garrafa térmica, em 20 minutos ele já não presta mais. Até porque ele fica horroroso, né? Não, todos me interessaram, eu quero todos, mas agora eu vou tomar esse aqui. Ótimo. Então eu vou preparar ele para você. Como o meu avô. Como você está vendo aqui, eles são folhas mais grossas, portanto, ao contrário do que acontece com o hibisco, a gente deve deixar eles 5 minutos descansando. Todo chá que tem essa característica, ele recebe uma pré-hidratação, algo quase ninguém faz. Você tem que deixar ele em água fria por 1 minuto. Quando? Antes de botar preparar. quente? Antes de prepará-lo. É como o chimarrão, que a gente bota o friozinho antes ali? Isso mesmo, mesmo princípio. É? Se você botar água quente no chimarrão, a pessoa chama que queima ele, né? É. Mas não é exatamente a ideia, não é queimar. É que você precisa fazer uma pré-hidratação para você poder extrair dele as propriedades medicinais. Eu adoro chimarrão. Então, aqui nessa xícara Esse vai lembrar um aqui, chimarrão, não? um pouco, porque ele leva a erva mate, inclusive, né? Eu preciso de um pouquinho de água gelada. Se você Gelada. posso pegar da minha aqui, se não for pode, problema nenhum para problema. você. Então, uma pré-hidratação bem rápida. Agora, já está na hora de você testar
a teoria do hibisco. O hibisco já era. Ah, você vai colocar um do lado do outro? É, só pra gente conseguir ter o Deixa eu efeito, tirar da frente aqui pra gente conseguir ver um do lado do outro. o Peraí. efeito visual. Então esse aqui é o hibisco do diabo. É, e agora a tua xícara de volta. Ah, eu vou tomar aqui? É, porque você precisa ter essa percepção organoléptica. Você tá me dando veneno? Só um pouquinho, em nome da ciência. Meu Deus. É o mesmo hibisco, só que o que mudou aqui foi o tempo. Agora ele tá azedo, amarra a boca, insuportável, o corpo tá dizendo, não quero você. Parece que tá meio podre. Então, exatamente a mesma coisa que acontece com aquele café que você falou anteriormente. O café da tia lá que fica, coitadinha da tia. A Dona Maria botou lá no... A intenção dela é boa. É boa. Como é que chama O aquilo? resultado é que é garrafa muito ruim. térmica. Então. Aí o tio Zé foi lá e botou o requentor no dia seguinte. Isso mesmo. Tudo bem, já provei. Não precisa tomar tudo. Não, vou jogar fora. É só para você fazer o teste e ver. Ó, maneira correta de preparo. Aqui você tem a camomila que entraria na mesma lógica que eu tô te presenteando É pra aqui. dormir ou não? Ela é levemente sonífera, mas ela tem outra função que para o sono é muito interessante. Ela vai causar o efeito de relaxamento muscular. Lembra que o sono é um processo que vem de cima para baixo, mas ele precisa vir de baixo para cima. Se você tentar dormir tenso, você não vai conseguir dormir, porque o cérebro vai dizer, tem alguma coisa errada. Como assim o sono vem de baixo pra cima? Se você não Não causa... vem do saco não, que você falou que tava... Você sabe que o sistema parasimpático que leva o homem ao prazer também é o mesmo que ajuda no sono? Ah, é? Que não é o que acontece com as mulheres? Por isso que é bom transar antes de dormir? E transa e dorme, né? O homem. É. E a mulher, geralmente, como tem Ela fica esperando que ele olhe pra ela e ele tá dormindo. Mas quem tá envolvido no orgasmo feminino, em boa parte, é o sistema nervoso simpático, que é o que te deixa... Então, o sexo Esse aqui, feminino... o masculino. Feminino. A mulher. Ela tende a ficar mais agitada do que o homem. Claro que não é uma regra padrão para todo Claro, mundo, mas na média, as mulheres vão sempre tender no orgasmo a ficar mais agitadas e os meninos logo depois do orgasmo, sono. Sono, dorme. O cara fuma um cigarrinho dele lá e a mulher fala, pô, o cara não quer mais nada comigo. É por Pilantra. isso? É hormônio o problema, então? Exatamente. Aliás, Ou compreensão, né? Porque daí se você entende como funciona o esquema, você não vai ficar mais bravo com a outra pessoa, né? Eu estava conversando outro dia aqui com a Maria Cândida, que é especializada em mulheres de 50 a mais, uma amiga jornalista que vive falando sobre esse tema. Eu comecei a achar que nosso problema todo entre homem e mulher é hormônio. Tá certo? Boa parte. Eu diria que sempre são dois problemas, o hormônio e o demônio. O demônio da tentação. Ah, isso aí é outra história. Esse aí tem que passar longe dele. Por favor, faça a prova da mistura Esse dos é o chá pampas. dos pampas? Já tá na hora certa dele? Já. Você vai ver que ele é suave, ele é calmante, ele é um chá que te abraça, ele te conduz à calmaria. Se eu tomar isso aqui de noite, eu vou dormir melhor? Em parte, porque ele tem erva mate, e a erva mate tende a deixar a gente um pouquinho mais ligado, no entanto, dentro daquela média da calmaria, né? A gente sempre pensa que a erva mate ela super agita, não é, ela é uma reguladora de humor. Bom demais. O que seria bom para o sono é o mulungu, a melissa, que é essa eu vi daqui. aqui, quem é a Melissa? Eu não conheço ela. Melissa é, em alguns lugares, chamado também de falso hortelã, falsa cidreira. Pode abrir ela, aberto? tira... Não, você tem que cortar isso. Isso tudo aqui é você que produz. Tudo. Que legal. Ou sou eu que produzo, ou sou eu que faço a parte de Mas base. passa pela sua empresa. Passa. Então você atesta que tem qualidade aqui. Cada saquinho de chá desse daqui Eu foi não vi visto direito. Ah, peraí. visualmente catado à mão por alguém. Tá. Melissa é uma planta? Aham. Quem que veio primeiro, a planta ou o nome das mulheres? Porque a planta veio primeiro, né? Ou a sandália? Então, Não me atrai, quer dizer, o cheiro dela... parece uma Cru. coisa meio úmido assim. o cheiro dela cru é mais atraente do que o cheiro dela seco. E agora acontece o quê? A gente faz também? O que você quiser aqui, na verdade, porque aí vai Qual muito... que esse é bom pra dormir? Esse sim. Esse associado com a camomila é importante. Eu posso tomar um porre de melissa hoje pra dormir? O que seria um porre? Um saco desse inteiro? Tomar 1 litro de melissa? Não, não precisa. Porque muita água de noite
Tem duas coisas à noite que a gente não pode fazer. Tomar chá quente perto do sono e exagerar na quantidade de água, porque as duas coisas são ruins. O dia, o nosso corpo vai aumentando a temperatura até perto de 6h da tarde, aonde há uma estabilização e uma queda. Algumas pessoas chegam a variar 1,5 grau na temperatura. Nenhum animal hiberna no calor, são sempre no frio. Então o nosso corpo precisa resfriar para a gente poder dormir. Por isso que eu ligo o ar-condicionado. Banho quente, chá quente, sopa quente na véspera do sono, tiro no pé, né? Essa daqui é a nossa querida matricária camomila. E eu posso tomar esses chás frios antes de dormir? Pode. Aí é bom? Pode. Morno para frio é excelente. Morno, tudo bem. Pode. Tem que ser o quê? Abaixo da temperatura do corpo? 36 graus, o ideal. Tá. 36 graus é a temperatura da água do seu chuveiro, da sua torneira elétrica. Eu nunca senti uma camomila purinha assim. A gente compra Essa aquele é pura. pacotinho feio lá. Você sabia que para aquele tipo de camomila de saquinho, a legislação brasileira permite ter, para cada 50 gramas, até 76 partes visíveis de inseto está dentro do padrão? Ou seja, A chance de você estar tomando inseto, mosquitão. pedra, enfim. Mas é o que acontece com o café, né? o café é uma tragédia, né? O chocolate, se tiver 20% de produtos que venham do cacau, é considerado chocolate. O café, por causa disso, eu passei a moer em casa. Excelente. Boa decisão, Torra né? média, sempre torra média. Jamais extra forte, que ele mistura umas coisas ali, o café velho, né? Agora, esse aqui eu adorei. Vamos fazer ele Vamos para provar? você. Só Quer que eu lave aí, alguma? Preciso que você lave esse daqui, Tá. então, por favor. Como nós estamos fazendo aqui uma flor não precisa pré-hidratação. Tal qual o hibisco, a gente passa ele de passagem única. Ô, Júlio, onde é que as pessoas compram esses seus produtos? Pelo site fitoessência.com.br. Fitoessência.com.br, não tem acento, obviamente, né? Não. E aí tudo direto lá, entrega em direto. casa. Aham. Brasil E inteiro. quem não entende, como é que a pessoa... Bom, já tá tendo uma boa dica com a gente aqui hoje, né? Mas tem muita coisa lá. Dá para sair comprando? Ou é preciso uma orientação? Alguns casos sim, outros não, imagino, né? Sim, se a tua intenção é tomar o chá pelo puro tesão de tomar o chá, você pode tomar o chá que você quiser. Uhum. Se você, no entanto, está com a característica de buscar um chá medicinal, aí o ideal é que a gente tenha uma orientação, porque chás medicinais tendem a ser muito mais fortes, mais poderosos, mais potentes. Então, Esses são medicinais? são. Todos que estão aqui são. Eu vou botando chá, você me diz para que ele é bom, tá? Vamos lá. Camomila. Cicatrizante, bom para a pele, bom para o cabelo, bom para o intestino. Chá de hibisco. Antioxidante, trabalha a memória, a concentração, cansaço extremo. Chá de urtiga raiz. Protege de câncer de mama, protege de câncer de próstata. É o principal chá que a gente utiliza para evitar a queda de cabelo masculino, né? Diminui o DHT. Chá de melissa. Trata a ansiedade, ajuda a gente a ter um pouco mais de foco, mais de atenção. É excelente para o sono, bom para a pele. Chá savana. É um blend de chás que tem a principal função é melhorar a parte digestiva. Chá dos pampas. Tem uma característica bem parecida com a savana, só que com plantas brasileiras. Aquele com plantas africanas. Chá marroquino. Esse é para dar energia, potência. Esse te deixa elevado. Esse é o Viagra do chá, não? Esse é o Marrocos com calor, com sol. Né? Não é nesse sentido sexual, não, né? É energia mesmo. Repete? Sim. Não é sentido sexual, Não. A urtiga raiz, sim. Ela dá uma calibradinha. Ela ajuda bastante. Você quer dar uma calibradinha nesse sentido? Vai pro ginkgo biloba, maca Ginkgo peruana. biloba. Agora, queria saber o seguinte, qual é o chá que você toma para lembrar de cada um dos chás, o que eles fazem? Qual é o chá de memória que você toma? Ginkgo biloba. Eu tomo chá de estudo todo dia. É isso? Todo Mas tem santo alguma dia. coisa que você faz para memória? Sim, eu gosto muito do ginkgo biloba e do ginseng. Também você tem, desse mesmo jeito aqui, você tem esses. Ginseng também? Sim, gengibre também ajuda bastante. Passagem única, não deixa mais do que 1 minuto. Como é que eu sei qual que é a passagem única e qual que não Tudo que é flor. Todas as flores. Lavanda, jasmim, a camomila, o hibisco, todos eles são flores, né? A calêndula. A gente passa água por eles, você vai ver que ele não fica amargo, não fica oxidado. Você vai sentir realmente o gosto da planta. Maravilhoso. Qual é esse? Essa é a camomila. Eu ia te propor o seguinte. Vou deixar aqui. E a gente falou muito sobre o bem-estar, sobre como você pode ajudar as pessoas a se sentirem melhor. A gente falou também
sobre como você fez a sua família se sentir melhor. Então eu queria fazer uma mágica e o Gabriel aparecer aqui. Prazer, Gabriel. Tudo bem? Pô, não me bate não, cara. Não, foi de boa. Ele é muito forte. Agora ele tá no jiu-jitsu agora. Conta aí, o que teu pai fez? Ele te batia pra você fazer a dieta? Na verdade, não. Eu estive acompanhando ali a fala dele e assino embaixo de tudo que ele falou, algo que o pai, por assim dizer, sempre ensinou pra gente é que a decisão vinda de dentro, tomada por você, essencialmente, sempre vai ter um valor mais alto, um poder de transformação mais alto do que eu te dar uma ordem. Mas Rodrigo, vai lá e faz isso. Como é que foi naquele dia que ele te levou na academia, que eu vi o vídeo lá? Se bem que eu acho que eu já... eu vi o primeiro dia, né? Tem o vídeo do primeiro dia, né? Uhum. Como é que foi? Foi horrível. Vamos lá, Gabriel, e aí? Foi horrível. Eu não queria estar lá. Pegou o peso... Quem que gosta de ir para um lugar, fazer uma coisa que você não gosta e passar os próximos dias com dor? Parece estranho. E no momento não me pareceu legal. E aí? Com o tempo eu fui percebendo o que aquilo trazia de transformação na minha vida, como transformava os meus hábitos e como transformava o meu físico. Então o estímulo visual de eu me olhar no espelho e me ver diferente, que pôde dar continuidade nessa motivação para que eu continuasse fazendo. Você tá com quantos anos hoje? 20 anos. A motivação agora, que você já chegou nessa forma física, qual é? Hoje, a minha maior motivação é eu me olhar no espelho e me sentir bem. Eu acho que esse viés, tanto da longevidade atrelado à estética, faz muito sentido para mim, porque lá atrás eu sofri muito com isso. Então, Sofreu o quê? Bullying? bullying. Como é que é? Essencialmente bullying. Bom, pessoas mal intencionadas, crianças, num estilo de vida igual ao estilo de vida que eu me mantenho hoje. O que é que falavam pra você? Aquilo que você não gostava, que te incomodava? Pessoas do colégio, principalmente. Gordo, baleia, bola, Você rolha diz de os termos? poço. Me chamavam de pudim, Pudim. rolha de poço, bola, gordinho. Então, coisas Você que a já gente se sente encontrou essa desconfortável. turma? Já encontrou essa turma depois? Já. E aí, o que você fez? O pessoal respeita hoje. Tá com medo? Hoje respeita. Esse estereótipo E aí você falou, quem é que é o real. pudim aí? A vingança dos oprimidos. Eu sempre tive esse dedinho competitivo em tudo que eu faço. Então você venceu essa competição. Eu venci essa competição. Dentro na minha cabeça e fora também. Tive alguns campeonatos que eu fui campeão. Então, isso me moveu durante muito tempo. E ainda me move. Mas a gente vai mudando o foco e o objetivo lá na frente. Entende? Mas o propósito é sempre o mesmo. Maravilhoso. E você come do jeito que seu pai estava contando aqui. Sim. Pesa tudo, é um saco. Ah, é? Sim. Oh, que ódio. Claro que a gente sempre pega ali o que é o fundamento que a gente recebe e a gente adapta ou muda um pouquinho para dentro de uma realidade específica, como é a do fisiculturismo. Igual o Júlio comentou, no final de uma preparação, por exemplo, ser um pouco mais pesado para o corpo e falando rigoroso. em questão de saúde, não tão benéfico. Quanto você manter uma dieta estável. Você passar fome não é legal, fazer muito cardio, muita atividade não é legal. Então, existem algumas adaptações que precisam ser feitas. Rodrigo, se você me permite, na neurociência, a gente trabalha muito com a ideia da formação do hábito a partir da formação de redes neurais. E uma rede neural, ela não forma do nada, ela precisa de tempo, investimento, precisa realmente fazer isso. E o nosso corpo reage a tudo aquilo que não nos é natural. E esse processo do fazer o que não é natural causa dor para todo mundo. Não é para ele, para você, para mim. É para todo mundo. O que não é natural que você está falando agora? Fazer atividade física não é natural. O natural é ficar sentado no sofá com a bunda para cima e deixar o mundo passar. Natural não é o homem da caverna que caminha, que carrega um pedaço de tronco de árvore? Caminha porque é necessário. O natural é ficar no descanso, é na boa. E uma coisa que a gente trabalha muito na neurociência e que é revolucionário é a gente entender que os primeiros 30, 40 dias de qualquer comportamento, eles sempre serão doloridos para qualquer coisa. Até uma promoção que você recebe numa empresa, nos primeiros 40 dias serão de uma tensão enorme, de uma carga enorme.
Toda mudança é assim. Fora a síndrome do impostor. Fora a síndrome do impostor. Que aí já é exagero dele mesmo, né? Não posso, não consigo, não dá, enfim. Mas acontece um fenômeno no nosso cérebro muito interessante. O cérebro não gosta de dor. Quando você permanece fazendo alguma coisa que te causa dor e você muda o teu estado mental em relação àquilo, acontece no cérebro o que a gente chama de inversão de polaridade. O que te causava dor agora te causa um intenso prazer. 2 exemplos. Atividade física e café preto sem açúcar. Incomparável. A pessoa que toma com açúcar fala, eu nunca vou conseguir. Pergunta para alguém agora que fez a transição e agora toma café preto sem açúcar, se ele volta a tomar com açúcar. Eu fiz há 30 anos, mas é impossível tomar café com açúcar. É disso que eu tô falando. Eu já fiz muito vergonha, que eu fui pro mundo árabe, ser recebido na casa das pessoas, o cafezinho, desculpa, a senhora pode fazer outro? Esse eu não consigo. E você não consegue parar de fazer exercício. Se parar, dói. Se parar, dói. Se for para se viciar, que seja uma coisa boa, um hábito bom, né? Eu ia perguntar aqui, tem 2 coisas que eu queria trazer para esse ambiente nosso que é mais reflexivo. O primeiro, eu queria entender o possível uso dessas substâncias proibidas, algumas já deixando de ser proibidas. Eu vou falar de algumas e a gente podia falar delas? Pode. Psilocibina, que está nos cogumelos mágicos. Sim. Ela tem um potencial comprovado. Cientistas de alto nível, Johns Hopkins, de várias universidades, mostrando que a psilocibina aumenta a empatia, cria conexão entre as pessoas. Você recomendaria, se pudesse, se fosse permitido? Você concorda que existe a possibilidade de que alguns inocentes estejam presos? Claro. Portanto, libertá-los seria uma coisa muito boa, certo? Certo. Por isso você abriria todas as cadeias? Não. Exatamente essa é a resposta para a tua pergunta em relação à psilocibina. Não só a ela, mas a outras substâncias também, que são consideradas plantas medicinais, com resultados psicodélicos muito significativos. Positivos. Porém, com acompanhamento profissional e dentro de um padrão mental que essa pessoa consiga lidar com o que ela vai abrir e ela vai enxergar do outro lado da porta. Porque atrás da porta do inconsciente existem coisas lindas, maravilhosas, sensacionais, pelas quais vale a experiência, às vezes, de experimentar, mas existem demônios ali atrás que precisam ficar presos. E às vezes um psicodélico como um cogumelo do sol e outros que contêm psilocibina, podem abrir uma porta difícil de fechar. Mas a ciência mostra que se você toma psilocibina em doses controladas, bem controladas, ela faz bem e não faz mal. Qual é a dose ideal de veneno e remédio? Se você tomar demais, você vai morrer, né? Não existe, a gente não tem como saber. E é exatamente por isso que um acompanhamento profissional precisa fazer sentido nessa hora. Porque a gente não tem uma dosagem nem de álcool, nem de psilocibina, nem de ayahuasca, nem de outras, que seja seguro a ponto de que ele se transforme num padrão para todas as pessoas. Eu não estou nem proibindo, nem dizendo que eu sou contra. O que eu estou dizendo é, sou absolutamente a favor, desde que exista acompanhamento profissional. Então pode ser benéfico, mas a gente não, o problema é como controlar isso, né? Sim, até o álcool é benéfico, até drogas mais pesadas são benéficas. A gente usa morfina no hospital para uma pessoa controlador. O nosso inconsciente, ele tem um fluxo do inconsciente para o consciente que intencionalmente tem uma porta gigantesca para que não haja fluxo inverso estando consciente. Então eu não digo para ele o que ele tem que ser. Eu vou fazendo coisas, vivendo experiências, e ele vai interpretando isso à maneira dele, à moda dele. Quando eu uso uma ayahuasca, eu abro uma porta que me dá acesso a um calabouço, a um lado do meu cérebro que conscientemente eu não tenho acesso. Imagine que numa situação como essa, você dê vazão a uma coisa que deveria ter ficado trancada. O que a gente tem visto hoje, e que aí eu tenho como profissional uma limitação muito grande, é em relação a você poder entrar hoje numa internet e comprar psilocibina à vontade, comprar uma ayahuasca à vontade. E a cannabis? A maconha?
A cannabis, de todas as plantas medicinais que eu já tive a oportunidade de estudar, ela é uma das plantas mais incríveis do ponto de vista de potencial, não só medicinal, mas de uso no dia a dia. A gente faz perfume de cannabis, a gente faz roupa de cannabis, a gente faz tijolo de cannabis. Então, ela, enquanto planta medicinal, ela é absolutamente sensacional. A questão é alguém que está utilizando da cannabis sem a necessidade. Exemplo, se uma criança tem um TDAH, ou se é uma criança que tem surto psicótico, uma pessoa que tem epilepsia, justifica o mal que essa pessoa está passando eu contrabalancear isso com algo que vai me custar alguma coisa. Agora, um jovem com 16 anos que não tem absolutamente nada para tratar, usando cannabis, a gente sabe hoje que ela é uma planta que tem o potencial de reduzir, por exemplo, a parte do neocórtex. Então não é interessante usar neste caso. Agora, como uma planta medicinal, é absolutamente inquestionável, inclusive do que nós temos hoje de legislação no Brasil, né? Que é a nossa linha mestra para todo fitoterapeuta, que é a farmacopeia brasileira, que é onde a gente registra todas as plantas que têm comprovação científica. A última inclusão em 2025 foi da cannabis. Então, medicinalmente é bom, mas na sua opinião, fumar maconha recreativamente não é uma boa. Fumar qualquer coisa. Qualquer coisa que você queime vai virar aminas heterocíclicas, que são substâncias tóxicas, que arrebentam com o seu cérebro, que aí sim causam morte neuronal, causam falência renal, de qualquer coisa. Obviamente que uma única vez não vai te trazer um prejuízo tão grande, até porque em 7.000 anos de história de uso de cannabis, não se conhece uma overdose, não se conhece um caso em que a pessoa morreu em decorrência disso. O que não quer dizer que situações como o tráfico, por exemplo, que acrescentam vários produtos dentro da cannabis para viciar as pessoas, aí você tem um problema. Um estoque de cannabis mal feito, em que você tem produção de fungos, existem micotoxinas na planta que causam câncer de fígado. Isso é comprovado, não é uma coisa de agora. A gente causa nódulo no pulmão, a gente causa um monte de problema. Então, é a forma com que a gente tem hoje. Para você trazer uma cannabis, um prensadão aí que tem no mercado hoje, você traz hoje no fundo de um baú, dentro de um tanque de combustível, misturado com produto químico. Então, quanto a isso, eu sou absolutamente inquestionável, proibido. Mas a planta medicinal é fantástica. Você já experimentou fumar maconha? Já. Foi boa a experiência? Sim, sim. O problema é o uso, mau uso e o uso exagerado, é isso? Esse famoso uso recreativo, né? Eu acho que as pessoas acabam tentando preencher um buraco, um vazio existencial, com coisas que não são capazes de fazer isso. Um doce, uma bebida, uma droga, um psicodélico. Essa vida tem um propósito? Olha, eu acho que propósito é uma forma simples de tentar resumir uma coisa complexa. Quando você vai colocar um propósito para você fazer alguma coisa, você, na prática, está se tornando um escravo daquele propósito. Então, eu não diria para você que eu tenho um propósito. O que eu faço hoje é viver muito bem a minha vida, cada dia, um dia depois do outro. Porque quando a gente vive a vida de maneira desinteressada, essa ideia do propósito, ela fica um pouco sem sentido. A ideia de propósito, ela foi criada num contexto da filosofia, principalmente dos filósofos clássicos, em que eles estavam fazendo o que a gente chamava lá de filosofia teleológica, né? Telos é fim. Então, quando eu vivo uma vida em busca de um fim, eu estou dentro de um contexto teleológico. O que é que os caras fizeram na Renascença e na Idade Média, no final da Idade Média e no início da Renascença, quando se descobriu, por exemplo, que a Terra não era o centro das coisas? Nós passamos a viver um caos. Então, eu hoje não fico procurando propósito para fazer as coisas. Eu elaboro algumas coisas que para mim fazem muito sentido e caminho naquela direção. No entanto, eu sou muito mais do fluir hoje do que viver em função de uma coisa. E o que é que está te movendo hoje? A vida. A própria vida, a própria existência, o próprio momento que eu estou vivendo agora faz a minha vida ter sentido. Dr. Júlio Luckmann, muito obrigado. Obrigado pela conversa. Obrigado. Obrigado pela aula, que foi uma aula de vários assuntos.
E obrigado também pelo estímulo que você me deu a começar uma nova vida. Bem-vindo. Em comunhão com as ervas. Bem-vindo. Muito obrigado, Tá doutor. certo. E aí, você tá curtindo Em Três Atos aqui na TMC? A nossa conversa tava boa, né? Tava tão boa que foi ainda mais longe. Então, se você quiser continuar assistindo, é só ir até o YouTube da TMC, o tmc.360. E lá você entra na playlist do Em Três Atos. Eu sou Rodrigo Alvarez e espero você pra gente continuar esse papo.